Então, gente, dando continuidade hoje com o assunto, a gente vai ver sobre torneamento, no caso tornearia, que é o processo de fabricação utilizando a parte de usinagem. Então vamos lá. Primeiro, o torneamento mecânico, né? É a operação de sólido indefinido, é feito girar ao redor do eixo da máquina operatriz que executa o trabalho de usinagem, o torno, ao mesmo tempo que uma ferramenta de corte lhe retira material perifericamente, externamente, de modo a transformá-lo numa peça bem definida, tanto em relação à forma quanto às dimensões. Aí, no caso, o torno é chamado de torno mecânico, mas também pode ser chamado de torno paralelo ou torno universal. É o tipo mais utilizado e possibilita uma grande quantidade de operações. E aí a gente viu um pouco da semana passada sobre a questão da posição da ferramenta em relação à máquina. Então, no caso do torno aqui, quem está girando é a peça e a ferramenta só está deslocando, ou seja, a ferramenta ela não faz o processo de giro, quem faz o giro é a peça, certo? A ferramenta só se desloca para frente, para o lado, para trás, mas ela não vai girar, quem vai girar é só a peça. E aí a gente tem as operações de torneamento. Então aqui a gente tem um eixo sendo torneado e aí, por exemplo, a gente tem do número 1 ao número 10. E aí você pode perceber que a gente tem 10 tipos de ferramentas e aí cada ferramenta tem a sua aresta de corte, tem o seu plano de corte, tem a sua geometria e, consequentemente, faz um desenho, ou seja, um processo de usinagem diferente à sua peça. Então, por exemplo, a ferramenta 1, ela simplesmente está cortando. Só que aí, se você perceber, ela tem uma inclinaçãozinha na ponta, e aí essa inclinação está deixando na sua ferramenta uma inclinação também. Então, a gente tem um rasgo, né? Que aí no final a gente tem um desenho, né, no meio aí de um cone. Por exemplo, a segunda, a gente tem cilindrar à direita, ou seja, eu estou fazendo um cilindro à direita, ou seja, minha ferramenta está entrando à direita na peça. E aí, a 3, estou sangrando, ou seja, estou fazendo um furo que pode ser parcial, sangramento parcial, ou seja, só der esse fundo, essa redução, seu diâmetro, mas também você pode entrar profundamente e cortar em duas partes esse seu eixo. Tem a 4, de alisar, ou seja, eu faço a segunda, por exemplo, cilindrar, depois eu aproximo com essa ferramenta 4 e eu aliso, ou seja, eu tiro essa diferença de ângulo. Então, eu reduzo o meu ângulo dessa parte do cone. Tem a 5, fazer o faceamento à direita, que aí no caso é simplesmente eu tentar deixar a superfície mais plana possível, ou seja, facear essa superfície. A 6 é um sangrar com grande dimensão, ou seja, eu tenho uma ferramenta diferente da ferramenta 3, ela é bem mais grossa, ou seja, eu consigo fazer um sangramento com uma área maior. A 7, desbastar à direita, ou seja, eu estou tirando uma grande quantidade de material, tá? Toda vez quando é um desbaste, a gente considera que é uma retirada grande de material. E aí a 8 é cilindrar, certo? Ou talear à esquerda, tudo faz. E as 10 é simplesmente fazer uma rosca, ou seja, fazer uma rosca no seu cilindro. Vamos ver um vídeo que a gente consegue ver vários tipos desse processo.
Pronto, então a gente já viu um vídeo sobre essas operações de torneamento, só que ali no vídeo era um CNC, certo? Ou seja, não tinha uso do operador, não era o operador que estava colocando velocidade, nem o avanço da ferramenta na peça. E aí a gente tem aqui as operações de torneamento. Então a gente tem dois tipos aqui, o torneamento cilíndrico externo, ou seja, eu fazendo o cilindro externamente, e eu tenho o torneamento cônico. Aqui eu tenho o torneamento cilíndrico externo e o torneamento cônico. Então, deixa eu voltar. Mais uma vez, dá pra ver a ferramenta fazendo cone lá, externamente. Tem as operações de desbaste, que é a retirada de muito material, e de fazer um perfil. Tem aqui o cilindro interno, ou seja, fazer um cilindro internamente a sua peça, e o faceamento. Então, mais uma vez. Aqui do canto fazendo o faceamento. E aí a gente tem as partes do torno mecânico. E aí no caso, aqui a gente tem um esquema bem simples, onde mostra a parte do cabeçote fixo, a árvore, que é a parte onde você coloca a sua peça, e aí depois você leva lá o cabeçote móvel até fixar a sua peça com essa contraponta. Você tem o carro universal, que é onde vai a ferramenta, ou seja, como ela se vai se deslocar, se vai de lado, para frente, para baixo. E aí a gente tem a caixa de câmbio, né, que vai dar velocidade às rotações da sua peça. Você tem um porta-ferramenta, a placa giratória, que é basicamente você dá a angulação à sua ferramenta, e a base do seu... E aí a gente tem o ajuste, que é feito pela linha inteira, e o avanço, que é feito pela linha partilhada, ou seja, sua ferramenta pode avançar tanto para frente quanto para trás da sua peça, como pode ir para a direita, como para a esquerda também da sua. Já viu o professor explicando pra gente as partes do torno. E aí a gente tem o torno CNC. O torno CNC também vai ter as mesmas partes do torno convencional, ou seja, universal, mecânico, só que ele ainda vai ter o painel de operação, ou seja, a parte onde a gente vai colocar lá os comandos CNC, vai ter o display e a parte de programação, mas o resto vai ser igual. A gente tem a placa, a gente tem o cabeçote fixo, o cabeçote móvel, o porta-ferramenta, certo? Vai ter tudo igual. E aí, vou ver se eu consigo achar um vídeo mostrando o torno CNC. E aí a gente entra nos parâmetros geométricos para fazer, de fato, a usinagem, ou seja, o torneamento da nossa peça. Primeiro, a gente precisa essa volta, que é a rotação da peça, ou seja, a parte que corresponde ao corte. Então, quando eu dou uma rotação da minha peça na minha ferramenta, eu estou retirando esse material. Segundo, é a translação da ferramenta, ou seja, o avanço. Então, a ferramenta avança, certo? Então, ela avança sempre da direita para a esquerda. E depois, a gente tem, nesse caso, ela avança da direita para a esquerda no manual, certo? Então, você também pode depois
No caso, se a sua ferramenta tiver outra areia de corte atrás, você pode também avançar da esquerda para a direita. Mas isso não acontece no torneamento convencional, só acontece no CNC, tá? E aí, a profundidade. Então, quanto você vai introduzir a sua ferramenta na sua peça. Então, quanto de material você vai retirar? Vai tirar pouco ou vai tirar muito? Então, quanto mais você aprofunda a sua ferramenta, a sua peça, mais esforço vai precisar ser feito, né, no processo de usinagem para que você retire mais material. Então, o ideal é não colocar uma profundidade muito grande, sim colocar uma profundidade pequena e ir avançando aos poucos, retirando aos poucos material, certo? E aí a gente tem aqui a produção do cavaco, que é essa parte que tá vermelha até amarela. Por que vermelha até amarela? Vermelha e esse amarelo é o gradiente de cor, ou seja, quanto mais vermelho, mais quente tá. Então, o cavaco, que é essa parte, ela assim que ele sai da peça e entra em contato com a ferramenta, ele está na parte mais quente possível, ou seja, tá cheio de calor. Mas à medida que ele vai se afastando da ferramenta, ele vai perdendo esse calor, porque entra em contato com o ar, não tem mais contato de atrito, ou seja, não tem mais atrito lá fornecendo o calor, e aí ele vai resfriando. Então é por isso que ele começa a ficar amarelo, certo? E aí a gente tem o movimento de avanço da ferramenta, que é por essa seta pontilhada, então ele sai sempre da direita para a esquerda. A gente tem o movimento de corte, que é esse movimento de giro, certo? Então, quem faz o movimento de corte é a peça. Então, a peça faz o corte, por quê? Porque ela gira em cima da ferramenta. E quem faz o movimento de avanço é a ferramenta, porque a ferramenta é ela que tá indo para a esquerda e da direita para a esquerda, certo? E aí, os movimentos no processo de usinagem, esses movimentos, né, são sempre entre a ferramenta e a peça. E aí, o que vai diferenciar é quem está movimentando, tá? Então, se a gente supor que a peça está parada, então se a peça está parada, quem vai fazer todo o movimento vai ser a ferramenta. Ou se a peça tá em movimento e a ferramenta tá parada, então quem tá fazendo todo o movimento é a peça, certo? Só que aí nesse caso sempre tem um conjunto, ou seja, quem faz uma parte do movimento é a peça e quem faz uma parte dos movimentos é a ferramenta, tá? Porque aí a gente distribui e torna o processo mais eficiente. Então, por exemplo, no torno, a peça tá girando, então a peça tá dando um movimento de corte. Já a ferramenta vai estar andando, então ela vai dar um movimento de avanço. Se eu pensar no fresamento, vai ser ao contrário, porque quem tá cortando vai ser a fresa e quem tá avançando é a ferramenta, certo? Por quê? Porque a fresa tá girando e a ferramenta está girando e a peça está se deslocando, tá? E aí, esses movimentos que acontecem em relação entre a peça e a ferramenta podem ser chamados também de movimentos ativos ou passivos, certo? Então, os ativos são aqueles que retiram material, então, por exemplo, movimento de avanço, movimento de corte, e os passivos são aqueles que a gente não está retirando material, então seria o quê? Movimento de você colocar profundidade, ou seja, você ajustar a sua ferramenta à sua peça. Movimento de retirar essa sua ferramenta da sua peça para reiniciar o processo, por exemplo. Então, são movimentos não ativos, porque não estão retirando material, mas são movimentos que o operador vai gastar, porque você gasta tempo para fazer tudo isso, certo? Você não milagrosamente pega lá a sua ferramenta e coloca na sua peça e pronto, e vai sempre ser assim. Não, você sempre vai fazer peças diferentes, então consequentemente você tem que fazer ajustes da sua ferramenta na sua peça de forma diferente, dependendo da geometria, o que você quer fazer, qual tipo de usinagem que você quer fazer. E aí, os movimentos passivos são os movimentos de ajuste, movimento de correção, movimento de aproximação da sua ferramenta à sua peça, ou da sua peça à ferramenta, e esse movimento de recuo, ou seja, de retirar e ir para o ponto inicial.
Os movimentos ativos são o movimento de corte, o movimento de avanço e o movimento efetivo de corte. Esse movimento efetivo de corte é a resposta entre movimento de corte e movimento de avanço. Ou seja, o que está acontecendo efetivamente na sua peça, tá? Tanto os movimentos ativos quanto os passivos são importantes porque eles são utilizados para o tempo de fabricação. Então não adianta nada eu saber o quanto tempo eu gasto para cortar se eu não souber quanto tempo vai ser gasto para eu montar a minha máquina, ou seja, montar a ferramenta na minha máquina, montar a minha ferramenta para o processo de usinagem em si, ou seja, ajustar, aproximar, ajustar, corrigir, verificar, recuar para fazer o próximo processo e por aí vai. Então, para fazer o movimento, tipo fazer o corte em si, ou seja, deixar a sua peça da forma final, você precisa fazer várias etapas, não é simplesmente só cortar o seu material, certo? Tem que pensar em todo o resto. Então, se você lembrar do vídeo que a gente viu, o primeiro vídeo, onde está lá, por exemplo, o processo de CNC, sempre tem, por exemplo, a troca de ferramenta, tem a sua ferramenta indo para a sua peça, voltando para o ponto inicial, ou seja, para fazer troca de ferramenta, certo? Então, tudo isso tem que ser pensado. E no torno CNC é mais rápido, por quê? Porque você consegue fazer essa troca de um jeito eficiente. Já no torno manual não, é você que tem que fazer. Então você tem que ir lá nas alavancas de retorno, de avanço, e girar para a direita, girar para a esquerda e mexer nas duas ao mesmo tempo. Então você tem que fazer muitas operações e aí é um processo bem mais lento do que o CNC, que é automatizado. E aí a gente tem aqui os movimentos. Então, o movimento de corte, que é a peça girando em cima da ferramenta, o movimento de avanço, que é a ferramenta saindo da esquerda para a direita. E aí esse movimento efetivo é a relação entre esses dois vetores, ou seja, o vetor do movimento de corte, que está para cima, o vetor do movimento de avanço, que está da direita para a esquerda, e aí a relação entre esses dois vetores é o movimento efetivo, certo? Então, efetivamente, é como se você estivesse andando nessa diagonal entre esses dois movimentos. E aí a gente tem os movimentos na fresagem, que aí na fresagem os dois movimentos precisam. A rotação é da ferramenta e o avanço é da peça, como eu já tinha dito anteriormente. Então a gente tem aqui no fresamento periférico, o avanço seria minha peça, então minha peça está avançando nessa diagonal da esquerda para a direita. E o movimento de corte está sendo feito pela minha ferramenta, que é esse giro, certo? Então, é diferente do torneamento. Já no fresamento frontal, o avanço também é da minha peça, que a minha peça está avançando também nessa diagonal da esquerda para a direita. Já o meu movimento de corte está por cima, mas também é um movimento de giro. E aí o meu vetor de movimento efetivo aqui vai ser um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho movimento de avanço e o de corte vai ser no sentido do giro, aqui, ó. Então, movimento efetivo. Já aqui eu tenho um avanço e tenho o movimento de giro, que eu posso considerar aqui assim. E aqui vai ser o meu efetivo, certo? Sempre vai ser na diagonais. Então, a gente tem aqui os movimentos periféricos fazendo uma fresagem no eixo e aqui o frontal retirando o material de uma chapa. Vou botar de novo. Então, sempre a ferramenta que tá girando e a peça fica, nesse caso, tá parada, certo?
E aí a gente tem no fresamento periférico essa superfície sendo fresada, que é paralela à fresa. Então a gente tem a peça nesse movimento aqui, por exemplo, o avanço, e aqui a gente tem movimento de corte. Então é como se fosse avanço, corte, movimento efetivo de corte, certo? Então aqui o meu dente está no mesmo, tá no sentido, ó, o dente tá entrando nesse sentido e a minha peça tá indo nesse outro sentido, ou seja, a gente tem movimentos opostos, certo? Então aqui no fresamento periférico concordante, a gente vai ter movimento da peça, da ferramenta no mesmo sentido. Então, por exemplo, se a minha peça tá andando pra cá e minha ferramenta tá girando nesse caso aqui, ó, então, como se o movimento dela, da fresa, fosse da direita para a esquerda também. Então, eu tenho o mesmo sentido da ferramenta, que é a fresa, e da minha peça. E aí, no caso, o que acontece? A minha espessura aqui do cavaco sai grande e vai reduzindo, certo? E aí, eu tenho sempre no começo esmagamento do material, tanto no concordante quanto no discordante. E aí, eu vou ter um maior atrito entre a aresta e a superfície de corte na hora da saída, ou seja, aqui. No final, eu vou ter um maior atrito, certo? Mas não significa que eu vou ter o maior desgaste da minha ferramenta, nem o maior gasto de energia para fazer esse corte, tá? Já no fresamento discordante, os movimentos são opostos. Então, minha ferramenta, minha peça tá indo pra cá, já minha ferramenta, ela gira pra cá. Então, se ela tá girando pra esse caso, minha aqui, ó, fresa está no sentido oposto à minha peça. E aí, o cavaco, ele vai crescer durante a sua formação. Ou seja, ele vai começar pequeno e vai ser grande, certo? Só que no início eu não tenho corte nenhum nessa parte. Então, só simplesmente tem o esmagamento do meu material. E aí depois eu preciso retirar tanto material que eu vou ter que aumentar o esforço e vai ter vibrações. Isso significa o quê? Se eu aumento o esforço, significa que eu vou prejudicar a minha ferramenta e vibrações também, porque aí eu vou ter impacto da minha ferramenta na minha peça e, consequentemente, vou ter quebra de ferramenta, posso ter falta de ajuste entre essa minha ferramenta e a minha peça, vou ter um acabamento superficial inferior e por aí vai, certo? Já no fresamento frontal, eu vou ter esse movimento de concordância e discordância. Então, por quê? Porque eu estou utilizando os dois sentidos de giro da minha ferramenta. Então, por exemplo, se a minha peça está andando para cá, eu vou ter o giro da minha ferramenta para cá e também vou ter o giro da minha ferramenta para cá. Então, por exemplo, desse lado aqui, do lado de cá, eu vou ter peça indo para um lado e ferramenta indo para o outro. E do lado de cá, eu vou ter peça indo para um lado e ferramenta indo para o mesmo lado, certo? Então, eu vou ter os dois tipos de fresamento. E aí, consequentemente, eu distribuo melhor os desgastes da minha ferramenta, distribuo melhor o trabalho de usinagem entre eles. E aí, eu vou ter, por exemplo, uma eficiência maior. Então, é muito melhor você utilizar um fresamento frontal,
ou seja, utilizar toda a área de corte da sua fresa, do que simplesmente utilizar ela aqui de lado. Então, essa parte aqui é melhor e essa parte aqui é pior, certo? E aí, você vai ter uma melhor distribuição, e é aí que a gente entra da vantagem do fresamento. Você consegue fazer cortes maiores, porque você está usando toda essa área da sua fresa, e consequentemente você vai ter acabamentos melhores. Então, quando eu faço um corte com uma fresadora e eu comparo esse mesmo corte no torno, a tendência é de que esse acabamento superficial com uma fresadora seja muito melhor do que com o torno, certo? E aí a gente tem esses parâmetros de corte. Então, a gente tem o movimento de corte, que é o movimento entre a peça e a ferramenta, sem o movimento de avanço, ou seja, você só dá um giro e corta. Se você continuar girando sem fazer nada na sua ferramenta, nem na sua peça, significa que você não vai ter mais corte, ou seja, você já tirou todo aquele material. Então, para você continuar tendo corte, você precisa avançar a sua ferramenta. Então, você avança a ferramenta mais 1 milímetro, gira, aí ela tira mais material, avança mais outro milímetro e tira mais outro material, certo? Então, não existe você ter um corte contínuo se você não tem um avanço. Se você só tem um movimento de corte, você só tira uma parte do material. Então, para você continuar tirando material, você precisa juntar os dois, o movimento de corte e o movimento de avanço, certo? E aí você vai ter o movimento efetivo de corte. E aí você vai retirar material ao longo do tempo, certo? Você só não retira só por uma volta da sua peça. Você vai tirando por várias e várias voltas, certo? E aí você também pode acrescentar a profundidade, que é o quanto a sua ferramenta vai ser introduzida à sua peça. Então, por exemplo, para a gente fazer um faceamento, eu vou entrar na minha peça 1 milímetro, aí vai tirar um pouco de material. Aí eu vou entrar mais outro milímetro, vai retirar mais outro material. E aí, no caso, eu tô fazendo o faceamento, então eu só tô pensando no movimento de corte, ou seja, movimento de giro, e o quanto a minha ferramenta tá introduzindo. Então, por exemplo, se eu fizer um cilindro aqui, aí aqui é minha ferramenta, certo? Então, minha ferramenta entrou só um pouco. Então, eu só vou fazer o faceamento aqui, ó. Mas ainda tem a parte de dentro. Aí eu vou e entro com a minha ferramenta mais um pouco. Então, eu retiro todo esse material, tá? Então, quanto eu avanço, ou seja, avanço não, aprofundo a minha ferramenta, eu vou faceando a minha superfície na hora de fazer o torneamento. Então, aqui a gente tem as grandezas de processo de usinagem. Então, são os parâmetros de corte que a gente vai colocar entre a nossa peça e a nossa ferramenta. Então, primeiro é a profundidade de corte. Então, quanto você introduz a sua ferramenta à sua peça, que é esse aqui, AP. Então, essa aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, o quanto você introduziu a sua ferramenta na sua peça. O avanço é dado por essa letra F, então, o quanto a sua ferramenta entra, ou seja, o quanto ela vai aqui, ó, avançando. E aí, a unidade é avanço por evolução, ou seja, pode ser 1 milímetro por revolução, ou seja, a cada volta ele anda 1 milímetro, andou mais outro, e por aí vai, certo? Então, aqui é o meu F. O B é a largura de usinagem, então, é esse tamanho aqui, ó, o quanto eu usinei, certo? O H vai ser essa espessura de usinagem aqui. E aí, com o B e o H,
a gente consegue achar a seção de usinagem. DH, essa área aqui, ó. E com a profundidade e o avanço, a gente consegue achar aqui uma área mais como se fosse lá dentro, certo? Todo esse aqui. Então, se eu tenho a área e a área de usinagem com a profundidade e o avanço, e eu também tenho a seção de usinagem, que é a área de outra área de usinagem, que é a largura com a espessura. E aí isso é importante para a gente encontrar os esforços de usinagem, certo? O quanto a sua máquina aguenta, a sua peça, sua ferramenta aguenta da sua peça. E aí isso vai depender do tipo de material da sua peça, do tipo de material da sua ferramenta, o quanto o seu maquinário aguenta, ou seja, qual é a capacidade, a potência máxima que esse maquinário aguenta. Então, consequentemente, essa potência vai influenciar no valor da sua rotação. Então, por exemplo, materiais mais resistentes, no caso aqui, mais duros, você precisa trabalhar com uma rotação mais baixa, com materiais que são bastante ductos, ou seja, bastante fácil de usinar. Você pode trabalhar com velocidades muito altas, ou seja, com rotações muito altas, e por aí vai, certo? E aí a gente tem aqui as denominações da ferramenta de corte. Então, basicamente, é tudo que a gente precisa saber para os movimentos de corte. Então, são as arestas de corte e os ângulos e a superfície de corte. Então, vamos começar aqui primeiro pela figura desse lado aqui, ó. Então, a gente tem as arestas, a aresta principal de corte, que é essa parte aqui, ó, que é a parte efetiva do meu corte, certo? Então, ali que vai acontecer o corte de material. Eu vou ter a superfície de folga, ou seja, o quanto a minha peça está, vamos dizer, afastada da minha ferramenta. Vou ter nessa parte aqui, vou ter a minha face ou o plano, né, de saída, ou seja, por aqui é que o cavaco sai, então o cavaco vai saindo por aqui, certo? E eu tenho a cunha de corte, que é essa parte aqui. Então, a cunha de corte, ela vai facilitar a saída do meu cavaco. Então, essa parte aqui, ó, é o meu cavaco sendo retirado. Eu tenho essa folga aqui. Quanto maior for essa folga aqui, melhor. Significa o quê? Que eu vou ter essa cunha de corte aqui mais fina. Então, por exemplo, se eu tenho uma cunha de corte fina, uma cunha de corte grande, aqui eu consigo penetrar mais na minha peça, mas compensação tá mais fácil para desgastar, ou seja, quebrar essa ponta. Esse aqui eu consigo penetrar menos, mas é mais resistente à quebra, certo? E aí, nessa área aqui, a gente vai ter a superfície de saída, que é esse plano. A gente vai ter a aresta secundária de corte, porque se a aresta principal não retirar só o material e eu colocar uma profundidade muito grande, eu vou ter que acionar essa aresta secundária aqui de corte. Eu vou ter o chanfro de saída da aresta secundária. Vou ter a ponta, ou seja, a ponta de corte. Vou ter a superfície lateral de folga do flanco secundário. Vou ter a superfície de folga principal. Vou ter o chanfro da superfície principal de folga, a aresta principal de corte e o chanfro dessa saída de corte. Então, aqui são as partes mais detalhadas da nossa ferramenta. Mas a gente só precisa, de fato, agora saber sobre a aresta principal de corte, ou seja, aquilo que corta
a superfície de folga, a cunha de corte e a superfície de saída. Então, essas são as principais características da nossa ferramenta que a gente precisa conhecer, tá? E aí depois a gente tem, por exemplo, aqui as cunhas de corte para ferramentas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma talhadeira que tá cortando aqui a madeira, e aí a minha superfície de cunha é essa superfície aqui, ó. Que aí é esse anglinho aqui, ó, o quanto eu tô introduzindo a minha ferramenta, a minha peça. Já aqui numa serra, eu tenho todos esses dentinhos de serra. Então, essa angulaçãozinha aqui é a minha cunha de corte. Já aqui no processo de usinagem, a minha ferramenta tem esse formato aqui, ó. Então, isso aqui, essa partezinha aqui, é a minha cunha de corte, tá? E aí a gente tem os ângulos de corte. Então, a gente vai ter o ângulo de folga, que é esse A aqui. A gente vai ter o ângulo de saída, que é esse G, e o ângulo da cunha, tá? E aí esse ângulo B da cunha vai ser o importante pra gente, pra definir a resistência da nossa ferramenta, tá? Também para o tipo de processo que a gente quer fazer. E aí aqui, desse lado, é uma visão de 3D desses ângulos. Então, aqui eu tenho a minha folga, aqui eu tenho a minha saída, e dessa parte aqui eu tenho o meu ângulo de cunha. E aí, lembrando que isso aqui, ó, faz 90 graus. Então, somando A com B e com G, eu tenho 90 graus. Certo? E aí a gente entra na cunha de corte. E aí, no caso, esse ângulo da cunha de corte, se vai ser um ângulo maior ou um ângulo menor, vai influenciar, certo? Então, quanto menor for, mais facilmente a cunha terá para cortar, ou seja, mais fácil eu penetro no meu material, tá? Só que também, essa cunha com ângulo menor, ou seja, mais aguda, vai facilitar, vai produzir cavacos menores, ou seja, cavaco menor significa que você vai ter um melhor acabamento superficial, certo? Então, uma cunha pequena facilita a retirada do material. Então, se eu estou facilitando a retirada do meu material, significa que o meu acabamento superficial vai ser melhor. Então, ângulos menores, ou seja, isso aqui menor, eu tenho mais acabamento e mais penetração, certo? Do meu material. Já um ângulo maior, eu vou ter menos acabamento e menor penetração de material, tá? Da minha ferramenta no material. E aí a gente tem aqui esses valores. Então, por exemplo, 65 graus a gente consegue trabalhar braços duros, ou seja, com dureza elevada. Dureza. Para aços macios, então eu consigo trabalhar com um ângulo menor, de 60. E para cobre, que é um material com baixíssima dureza, ou seja, bastante ducto, porque se deforma facilmente, eu consigo trabalhar com ângulos bem menores, certo? E aí, você com uma cunha com ângulo mais agudo, você terá uma aresta de corte diminuída, ou seja, você corta menos, certo? Não, aí no caso você vai ter uma resistência diminuída, né? Então, se você tem uma resistência da sua ferramenta, então significa o quê? Que é mais fácil quebrar. Então, aqui
quebra. E aqui não quebra. E aí, qualquer material que vai oferecer uma resistência ao corte, você precisa ser mais resistente ainda. Então, a ferramenta precisa ser mais resistente do que o seu material. E aí, se ela é muito mais resistente, eu preciso aumentar esse meu ângulo de cunha para que minha ferramenta se torne resistente, certo? E aí, esse ângulo de cunha, se você não quiser mudar a qualidade, o tipo de material da sua ferramenta, você simplesmente aumenta esse ângulo de cunha, tá? Ou você deixa o mesmo ângulo de cunha e muda o tipo de material da sua ferramenta. O ângulo de folga. Você também precisa trabalhar com ângulo de folga adequado, porque não é só a cunha, o ângulo de folga também. E aí, essa posição, né, do ângulo de folga em relação à superfície ser cortada também vai influenciar nessa condição de corte, ou seja, no acabamento de corte e no desgaste provocado entre a ferramenta e a sua peça. E aí, não pode haver atrito entre a ferramenta, o topo da ferramenta e a superfície a ser cortada. Então, para evitar isso, as ferramentas de corte devem ter um ângulo de folga. Então, se aqui, ó, por exemplo, não tem ângulo de folga nenhum, significa o quê? Que essa minha ferramenta está totalmente em contato com a área da minha peça. Só que esse contato aqui não tem uma arecha de corte, ou seja, não está retirando material, então está simplesmente entrando em contato, atrito. Então, está se desgastando a minha ferramenta e se desgastando a minha peça. Já com essa folga aqui, eu não vou ter contato da minha ferramenta na minha peça, mas aí, porque eu tenho aqui, ó, minha cunha de corte, eu tô tendo retirada de material. Então, eu vou retirando material e aqui não acontece nada. Então, o acabamento aqui, ó, é bom, certo? Aqui, que tem contato, a gente não tem acabamento bom. Certo? Na verdade, a gente vai ter um acabamento péssimo. E aí, a gente tem um ângulo de saída, que aí o ângulo de saída vai depender um número maior, um número atrito entre o cavaco, certo? E a ferramenta. E aí, você pode ter um ângulo de saída que vai fornecer mais calor, ou seja, mais atrito de contato, e menos atrito. Então, o ângulo de saída pode ser positivo, que nesse caso, neutro, seja 0, e negativo. E aí, esse ângulo de saída negativo facilita a minha quebra desse meu cavaco. Ao invés de deixar meu cavaco mais comprido, ele vai ficando mais curto. Já o ângulo de saída positivo, ele vai fazer com que por exemplo, se o meu material for muito duro, então eu preciso trabalhar com ângulo de saída positivo para que esse meu material tenha espaço, ou seja, ele vai entrando aqui assim, ó, tem espaço para ele se deformar e ir embora. Se eu colocar aqui, ele nunca vai conseguir se deformar e ir embora. Aqui é para materiais muito dúcteis, então aqui dúctil. E aqui, duro, certo? E o ângulo de saída neutro é para materiais meio termo, mas muito difícil você ver um ângulo de saída neutro. Sempre é mais fácil você trabalhar dúctil, porque na hora de você trabalhar lá na oficina, os materiais que a gente vai trabalhar são materiais mais fáceis de usinar, justamente para a gente manter uma vida útil da nossa ferramenta e do nosso maquinário, certo? E aí, para cada material, materiais que oferecem pouca resistência ao corte, o ângulo de cunha deve ser mais agudo e o ângulo de saída deve ser menor. Ou seja, eu tenho que ter pontas agudas e o ângulo de saída deve ser maior, ou seja, mais
aqui. Para materiais mais duros, o ângulo de cunha deve ter mais abertura, ou seja, mais aberto, e o ângulo de saída tem que ser menor, certo? Então, aqui é o contrário. Então, materiais mais ductos, cunha mais aguda, ou seja, ângulo menor, e ângulo de saída maior. E materiais mais duros, eu tenho que ter cunha mais aberta e o ângulo de saída deve ser menor, certo? E para alguns tipos de materiais, como plástico, materiais metálicos com irregularidade na superfície, vai se adotar um ângulo de saída negativo para operações de usinagem. Então, a gente termina a aula por hoje. E aí, voltando, a única coisa que a gente precisa saber é, basicamente, a cunha de corte e o ângulo de folga e de saída e a aresta de corte.